Há semanas que eu falo, Sortilégio é uma das novelas mexicanas mais ousadas que a Televisa já produziu. Apesar de ter sido realizada em 2009, essa versão é, sem medo de errar, bem mais atrevida que o remake dessa mesma história que acabou não faz muito no México. Já parou para pensar no quanto a sociedade avança e retrocede em certos temas? As novelas acompanham esse vai e vem, e esse é o tema do Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Não importa se você é moderno ou conservador, sempre é tempo de deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal. Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te notifica cada vez que um novo conteúdo é postado. Assim você não perde nada e a nossa comunidade fica cada vez mais forte. E falando em forte, talvez você já tenha ouvido essa definição para qualificar alguma novela. No caso de Sortilégio, por exemplo, há uma notória exploração da sensualidade do elenco para criar inúmeras cenas de amor, com direito até uma bundinha aparente de vez em quando. A novela, protagonizada por Jacqueline Bracamontes e William Levy, chegou a ser chamada pejorativamente de pornolégio. Tamanha era a impressão que a novela vivia à base de cenas de sexo. Importante dizer que, por mais adjetivos de erótica ou pornográfica que Sortilégio receba, não deixa de ser uma novela exibida numa televisão aberta. Então, todo esse suposto escândalo está dentro de uma classificação indicativa do que é permitido ser exibido naquele horário. Até porque, para mim, a grande ousadia de Sortilégio está mesmo na história secundária, envolvendo o triângulo amoroso com a Chantal Andere, onde todos são amantes entre si. Eu disse num dos programas passados que eu maratonei a novela recentemente na íntegra e fiquei até surpreso com alguns diálogos sobre a bissexualidade. E aí que tá, esses diálogos, considerando que estão dentro de uma novela mexicana, me soam muito mais ousados que uma cena de cama, por exemplo. Aliás, não só sobre isso. Além das cenas de amor escandalosas entre os protagonistas, também existem diálogos bastante francos sobre a atração física entre eles, o que não é algo tão usual em novelas, não na boca dos mocinhos. É como se a atração física que outra pessoa exerce fosse um valor só atribuído aos vilões. Os protagonistas não têm direito a sentir tesão. É porque as novelas mexicanas, em comparação às brasileiras, sempre foram consideradas água com açúcar, até castas. Aí você pensa, quando a Televisa produziu uma nova versão desse enredo, por que não seguiu ousando? Cabo, produzida entre 2022 e 2023, foi protagonizada por Bárbara de Regil, Matias Novoa e Diego Amozurrutia. Até por se passar no litoral, na região dos Cabos, pode explorar bastante a sensualidade do povo sem roupa, mas para por aí. De resto, a novela deu 2 passos para trás na ousadia. Tem 2 explicações, na minha opinião. A primeira é mais técnica. Cabo está baseada em Acapulco Cuerpo y Alma, que foi outra versão dessa história, produzida em 1995. Ou seja, ela não é um remake direto de Sortilégio. A trama da irmã do galã, por exemplo, agora é desenhada da seguinte forma. Ela vive um casamento desgastado até que reencontra um amor do passado. Simples assim. Todos héteros. Essa não é a primeira vez que uma nova versão de uma história, ao invés de avançar, retrocede.
Quer um exemplo? Na década de 1980, Valentin Pimstein, o mestre das novelas rosas, produziu sua história mais ousada. Colorina foi protagonizada por Lucía Mendes e contava a história da dançarina de um cabaré que ficava grávida de um homem casado. Na época, a novela foi considerada tão escandalosa que foi jogada para um horário mais tarde, num outro canal do Grupo Televisa, tamanha a repercussão entre o público mais conservador. Parece besteira, mas a gente precisa situar essa recepção do público na década de 1980, até porque a novela é uma analogia sobre uma prostituta que se envolve com um homem casado. E aí eu fui consultar um amigo que viu a novela faz pouco. O que mostra de fato? Nada. Onde se insinua que ela seja uma prostituta? Em nenhum momento. Mas foi a leitura que o público fez e que foi endossada pela imprensa mexicana na época. Aquelas mulheres que a novela mostrava como vedetes e cantoras de um clube noturno representavam prostitutas de um cabaré. E não foi uma leitura errada. Às vezes, o que você dá a entender tem muito mais peso do que o que você realmente mostra. 20 anos depois, seria a oportunidade da Televisa então contar a história como ela realmente é. Imagino que alguns tenham reconhecido esse argumento como a mesma história de Salomé, produzida por Juan Osorio em 2001 e que foi protagonizada pela inesquecível Edith Gonzalez. Para quem achou que veria uma nova versão de Colorina com a ousadia que o século XXI poderia mostrar, ficou a ver navios. Em Salomé, inclusive, há um reforço no sentido de deixar claro que a protagonista não é uma prostituta. Por exemplo, ela nunca é xingada como prostituta, e sim como cabareteira. Os produtores de novelas devem saber mais do que eu, mas eu fico me perguntando qual o sentido de pegar uma história que foi polêmica há 20 anos atrás e deixar ela ainda mais conservadora. É aquilo. Às vezes, o que a cena não mostra explicitamente também traz uma informação. Em Colorina, ela trabalha num clube noturno só frequentado por homens. Está nas entrelinhas a verdadeira profissão da protagonista, não é mesmo? Agora vamos para uma novela super recente da Televisa e que ainda está em exibição no México. Perdona Nuestros Pecados é uma trama da produtora Lucero Soares, que nos últimos anos produziu histórias super leves e agora apostou por um enredo mais dramático. A novela é exibida no horário das 6h30 da tarde e vai bem de audiência. O casal romântico principal é formado pelos atores Oca Diner e Emanuel Palomares, ao lado de um grande elenco, o que, aliás, é um dos pontos altos de Perdona Nuestros Pecados, na minha humilde opinião. Pelo nome da trama, você pensa que virão temas controversos e muita ousadia. Mas que nada. A novela basicamente mostra a luta de um casalzinho jovem que tenta ficar junto, enfrentando a tirania do pai da mocinha, que é o grande vilão da história e é vivido pelo ator Jorge Salinas. Acontece que Perdona Nuestros Pecados está baseada em uma novela de mesmo nome, produzida no Chile em 2017 e que era muito, mas muito mais ousada. Vou explicar. Na original, uma jovem de família rica se envolve com o filho de uma empregada. Eles são impedidos de ficar juntos porque o rapaz é um bastardo, o que significa um escândalo no povoado. Mas como assim um escândalo? Deixa que eu explico. Para começar, a novela original chilena é de época, ou seja, até essa questão do galã ser um filho bastardo tem muito mais peso em um período antigo do que na atualidade. A ousadia não termina aí. Na chilena, a mocinha se divide entre dois amores. Ela fica muito encantada e apaixonada por um jovem padre que chega ao povoado. Isso mesmo, na versão mexicana, esse padre até existe,
mas o perfil dele é apenas o tradicional personagem de padre conselheiro das pessoas do povoado. Na mexicana, ainda chega a mostrar um mocinho disfarçado de padre, mas é diferente quando o público tem a informação de que ele não é, que aquilo é só um assunto daquela semana na novela. Também na versão chilena, há uma história de amor envolvendo duas mulheres. Obviamente, isso não acontece na versão mexicana. E muitas vezes são detalhes das cenas que fazem a história ser igual, mas que fazem muita diferença. Ainda em Perdona Nuestros Pecados, Sabine Moussier vive uma mulher que é amante do marido da melhor amiga. Ela também é casada e faz a vida do marido dela um inferno. Na versão chilena, quando esse marido descobre que é traído pela esposa, ele se revolta, violenta a mulher e dá uma surra nela. Na versão mexicana, o que ele faz? Fica revoltado e tranca a esposa no quarto. Dá pra ver a diferença gritante? Eles estão contando a mesmíssima história, mas de um jeito bem mais tímido. Recentemente, Lucero Soares, que além de produtora, também faz parte do time de escritores de Perdona Nuestros Pecados, comentou as diferenças entre as duas versões. Ela disse que o México é um país super católico e ter uma mocinha apaixonada por um padre seria algo polêmico demais. Além disso, é uma novela exibida no final das tardes. Sim, eu entendo a justificativa da produtora. Mas então, por que ela escolheu justamente essa história para produzir? Por que retirar todos os elementos polêmicos? Eu digo isso porque, tirando os temas mais controversos, Perdona Nuestros Pecados vira uma trama bem comum, que você já assistiu 1000 vezes. Basicamente, dois jovens de classes sociais diferentes lutando por um amor impossível. A novela é ruim? Não. Inclusive, como eu citei, ela está indo bem de audiência. Mas eu considero um desperdício ter uma história ousada em mãos e produzir uma versão tão light. Esse detalhe também da novela mexicana se passar na atualidade tira bastante a força de certos conflitos, fora o valor de produção. Hoje em dia, isso de filho bastardo ou de mandar a mocinha para um colégio exclusivo para garotas não te soa um pouco anacrônico? Sei lá, isso cabe em 2023? Por outro lado, eu fico pensando que o mundo não é a nossa bolha. Quando a gente pega Marimar e produz Coração Indomável 20 anos depois e vê que os valores e comportamentos que a novela prega ainda são os mesmos, a gente percebe que a sociedade não mudou tanto quanto a gente acha. Eu sou a favor de ousadias dosadas. Afinal de contas, é verdade que o público é conservador e tramas que tentam chocar o tempo todo por chocar podem quebrar a cara. Mas senti que nesses casos que eu aprofundei no programa de hoje, tivemos sim um pouco de retrocesso mesmo. Quero saber agora a sua opinião. Curte novelas transgressoras ou é fã de um inofensivo conto de fadas? Desde já, eu espero seu comentário. Se você gostou desse programa, deixe seu like e até mais!